Os acolhe tão festiva. Perdoe-me, papai, disse o menino, refazendo-se da enorme tristeza que lhe invadira a alma. Ambos permaneceram longo tempo em silêncio, abraçados, como se suas almas sofredoras se fundissem numa só emoção. O pensamento de Zayd corria longe. Encontrava-se agora no passado distante revivendo os dias ao lado da mãe. Lembrava-se dela, sim. Sentia, todas as noites ao deitar-se, o perfume do corpo da mãe embalando seus sonhos de criança. Quantas foram as vezes em que acordara banhado em lágrimas de saudade, não poderia dizer. Pedia, então, Alá a volta da mãe. Seu pequeno coração nunca conseguira entender por que ela se fora para sempre, deixando-os entregue à própria sorte. Lembrava-se do irmão a quem tanto amara que também havia partido. Sentia-se extremamente amargurado. A manhã pareceu infindável. Lamura esperava com impaciência as primeiras horas da tarde, quando então os convidados chegariam trazendo com eles a natural alegria da petizada. Estava preocupada com a atitude do neto, pois vira-o pensativo e distante durante toda a manhã. Selmo havia contado a Lamura o ocorrido com o filho e ela, agora, procurava disfarçar as lágrimas do genro para não deixá-lo ainda mais apreensivo. Seu coração de avó sabia de há muito do sofrimento do neto, mas nem mesmo seus excessivos carinhos para com ele haviam conseguido sanar a dor de seu coraçãozinho. Procurando alegrar o ambiente, ela conversava e gesticulava, afastando do neto e da Selma aquela tristeza que os invadira. A chegada dos primeiros convidados afastou de vez as preocupações de todos e logo o riso e a algazarra das crianças deram lugar ao riso e alegria dos grandes também. Todos conversavam sobre os últimos acontecimentos da cidade, esportes e jogos próprios da época. Alguém propôs para o dia seguinte em que se comemorava a vitória dos Jogos Olímpicos, que se organizasse uma corrida no lago. A corrida seria encerrada com prêmios aos vencedores. Com a aprovação de todos, foi então designado um juiz para presidir os jogos. Aderindo ao entusiasmo geral, Selmo e o filho se inscreveram para a grande corrida, prometendo que seriam os vencedores. Zayd exultava de contentamento. Competiria ao lado do pai. A festa prolongou-se por toda a tarde. Após sair o último convidado, Maíra, a escrava de Lamura, esperou pelo menino para deitá-lo. Foi encontrá-lo no jardim, quando as primeiras estrelas já cintilavam no céu. Estava sentado em um banco de pedras próximo à fonte. Agitava lentamente as mãozinhas na água fria, enquanto seus lábios rosados entoavam graciosa melodia árabe. Maíra aplaudiu com entusiasmo. "Estavas aí?" perguntou, voltando-se enrubescido. "Nunca imaginei que soubesses cantar tão bem", respondeu ela aproximando-se e erguendo nos braços. "Que bonita melodia! Agora vamos para dentro." Em seus aposentos, após vesti-lo e deitá-lo, sentou-se no chão e cantou para que ele dormisse. "Dorme, dorme", pediu baixinho. "Amanhã brincarás outro tanto e verás que lindos presentes ganhastes." "Boa noite, Maíra", disse o menino já sonolento enquanto pedia para que ela continuasse a cantar. "Cante. Cante para mim, Maíra. Cante." O dia amanheceu lindo. O céu de um azul intenso convidava mesmo a uma corrida no lago. Embora não se sentisse bem, Selma acompanhou o filho. Não queria decepcioná-lo. Lá chegando tomaram seus lugares. Selma o seguira. Apostara com Zayd que ele venceria o pai nas competições. No local havia tanta gente que a algazarra da criançada se misturava aos apitos de tambores. Os homens nadariam na parte mais funda do lago e as crianças do lado oposto, na parte mais rasa. Pouco antes de começarem a se preparar para a largada, Selmo comentou: "Estou um pouco tonto. Receio que aquelas nuvens me ataquem de novo justamente agora." O doutor proibiu-lhe emoções fortes. "Talvez seja melhor desistir." "Ainda há tempo", respondeu ela com visível preocupação no olhar. "Não, creio que passará logo. Além do mais, não estarei só", gracejou ele tentando dissipar a preocupação. "Você estará do meu lado. Então vamos até outra margem, a corrida está por começar." "Dê-me o braço", disse alegremente. Havia grande movimentação, muita música e bandeiras coloriam as árvores, agitadas pelo vento quente, que soprava naquela manhã. "Papai", gritou-lhe o filho do outro lado da margem. "Boa sorte." Selma acenou para o filho sorrindo e atirou-se na água. Iniciava a corrida. Haviam nadado alguns minutos,
quando Selmo sentiu-se mal. Repentinamente a tontura aumentara. Todo o lago parecia estar em movimento. Selmo perdera a noção de tudo. Não conseguia mais se manter em cima da água, justamente agora na parte mais profunda e perigosa. Os companheiros que se encontravam ao seu lado nada perceberam, pois, na ânsia de vencer, cada qual cuidava de si. Alguém da margem gritou: "Olhem, ele sentiu-se mal. Não pode nadar." Alguns rapazes atiraram-se no lago para socorrê-lo. Selma, desesperada, reconheceu o cunhado e gritava pedindo ajuda. A correnteza o levava cada vez mais para longe da margem, tornando-se difícil chegar até ele. Ele perdeu os sentidos, gritavam as pessoas, pondo em aflição quantos tentavam salvá-lo. Foi então que o menino, correndo pela grama e contornando o lago, jogou-se na água na tentativa de aproximar-se do corpo do pai que boiava na superfície profunda das águas. No desespero para salvar Selmo, ninguém percebeu quando ele, movido pelo amor ao pai, seu único bem, atirara-se no lago. Somente mais tarde, enquanto retiravam Selmo das águas e deitavam na relva, foi que alguém gritou que havia mais um corpo boiando nas águas. Um terrível pressentimento fez com que Selma corresse até lá. Sua dor foi enorme ao deparar com o corpo do sobrinho, inanimado nos braços de um dos atletas. Agarrada a ele, sacudia-lhe o corpinho sem vida, desesperadamente. "Não adianta", disse-lhe o jovem. "O pai viverá, mas o filho já está morto." "Não, não, não", gritou Selma alucinada. "É demais, grande Alá, é demais. Que fizemos para sofrer tanto?" Bradava entre os soluços, agarrada ao corpinho do sobrinho. Levada por uma amiga para longe dali, ela pensava agora na dor de Selmo, que ainda inconsciente não soubera da desgraça que acabara de ocorrer em suas vidas. Mas, atraído pelos gritos da cunhada, Selmo voltou a cabeça e viu o corpo do filho nos braços de estranhos. "Coragem", alguém disse. Selmo repentinamente compreendeu tudo. "E meu filho? E meu filho que levam? Morto?" perguntou angustiado. "Alá sabe o que faz", foi a resposta à sua pergunta. Um grito de dor lhe escapou ao peito. E novamente tudo ficou em trevas à sua volta. No lar de Lamour havia desolação. Por mais de uma vez, a desgraça atingira aquela família, mas, agora haviam-lhe tirado a única alegria que restava em sua vida. 15 dias haviam se passado entre a dor da perda do neto adorado e a doença inexplicável que acometera Selmo. O médico à sua cabeceira estava apreensivo. Ele não recuperara a visão desde o incidente no lago. Apesar da extrema fraqueza em que se encontrava, sentia que deveria lutar contra o destino implacável que marcara para sempre a sua vida. Naquela manhã, o médico chamara Lamour e lhe dissera que ele não mais recuperaria a visão, mas que seria necessário que não soubesse, pois, caso contrário, poderia agravar seu estado de saúde. Lamour sentia o coração apertado dentro do peito, mas estava decidida a fazer com que o genro não desistisse de viver. Ela e Selma estariam ali, ao seu lado, e seriam para ele a luz de seus olhos, agora mergulhados na mais profunda escuridão. Os dias se passaram e aos poucos Selmo foi reequilibrando o organismo, vencendo a fraqueza que se instalara nele, desde a morte do filho. Por vezes se levantava, amparado pelos amigos, e sentava-se junto às acácias, ali permanecendo por longas horas, em silêncio. Outras vezes, no terraço, ele, Selma e Cara se reuniam para conversar. Selma professava uma estranha religião que aos olhos de Selma era muito confortadora. Falava a jovem a respeito de amor ao próximo, de renúncia, de perdão e sobretudo da sobrevivência da alma em um mundo melhor que a Terra. Finalmente ele encontrava respostas para suas dúvidas e sorvia com avidez as sábias palavras da cunhada. Uma boa ação, e tudo que trouxer um sorriso de alegria na fisionomia de outra pessoa, meu querido Selmo, farão com que Alá nos recompense com alegria também. Selma falava-lhe de Maomé, o grande profeta que, como Jesus Cristo, acreditava serem as crianças os melhores guias para o reino dos céus. Devemos possuir a alma limpa das impurezas do orgulho e do desafeto. Espelhemo-nos nas criancinhas que não distinguem posições sociais e povos. Nosso coração deve possuir a inocência dos pequeninos para que possamos entender o significado do amor a Deus e ao nosso próximo. Selmo guardava as palavras de Selma em seu coração com indescritível carinho e recordava-se de que em suas viagens ouvira falar do cristianismo.
Sabia que, mesmo veladamente, o cristianismo possuía muitos adeptos. Eram homens e mulheres sequiosos de luz e esperança. A maioria eram pessoas de vida muito simples, mas que pareciam possuir um tesouro imenso em seus corações. Ouvira falar da figura enigmática de Jesus Cristo, o profeta que havia pronunciado o Sermão da Montanha. Jesus falara do perdão das ofensas e do imenso amor que deveríamos ter para com aqueles que nos fazem sofrer. Selma entendia muito bem, agora, o que Jesus queria dizer, quando falou que a felicidade não seria encontrada neste mundo. Selma lhe relatava minúcias sobre as pregações do Mestre Jesus, e ele, ávido de saber, a ouvia atento, procurando incutir em seu espírito todos aqueles maravilhosos ensinamentos que tanto bem faziam à sua alma. E, nesse clima religioso, passavam horas a conversar. Contudo, a extrema fraqueza fez com que seu coração não resistisse por muito mais tempo e, após alguns meses de convivência na casa de Lamura, ele partiu para o chamado mundo dos mortos. Numa ilha agora distante, na crosta terrestre, quedaram-se tristes 3 almas sofredoras. Lamura, Cara e Selma, cada uma elevando um pensamento distinto a Alá, em memória daquele ente querido que partira. Daquele ser que soubera tudo suportar e a tudo perdoar por um sentimento que existe latente em todos nós, o amor. Parte 2. Capítulo 18. No espaço sem fim, perdido entre um mundo e outro. Uma luz salvadora. Sem conhecimento da minha verdadeira situação no mundo espiritual, vaguei durante muito tempo inconsciente da minha ausência do corpo carnal. Percorri as ruas da cidade, imerso em trevas e, embora forçasse a memória, não conseguia compreender o que se passava. Estaria eu sendo vítima de algum pesadelo? Caminhava sempre. Em busca do que, não sabia. Sentia a necessidade de estar sempre andando naquela imensa escuridão. Após tanto sofrimento e já muito cansado, procurei com as mãos tatear o chão em busca de algum lugar seguro para me sustentar, mas nada encontrei. O solo como que desaparecera sob meus pés. Senti medo. Aquele fenômeno inexplicável impressionara-me bastante. A sensação era de que estava sendo erguido por mãos vigorosas. Por mais que tentasse não encontrava o solo. Entretanto, permaneci em pé, sobre ele, ouvindo ruídos próprios da rua, gargalhadas, cochichos, que aumentavam ainda mais meu pavor. Tinha consciência do que se passava a meu lado, embora não pudesse enxergar. O que não conseguia entender era como tinha saído de casa. Lembrava perfeitamente das palavras amigas de meus familiares, quando tiveram o ataque do coração, após tantos meses de cegueira e da extrema fraqueza que se apossara de mim, mas agora penetrara nesse imenso pesadelo, do qual não conseguia livrar-me nem mesmo entender. Foi então que lembrei-me de orar e pedir a proteção de Alá. Acreditava-me vítima de um sonho e pedi em preces que este terminasse. Queria acordar, retornar aos meus aposentos. Sentir-me seguro novamente entre aqueles que amava. Porque, ó milagre, não lembrara antes de orar? Porque aguentar aquela escuridão interminável durante tanto tempo, sem recordar o bem que a oração nos faz? Achava-me ainda em atitude de súplica, terminando as últimas palavras, quando uma luz intensa, a princípio vinda de longe e depois de muito perto, foi focalizada em mim à maneira de uma grande tocha de fogo. Foi então que ouvi a voz de uma mulher, aproximando-se de mim. Aqui está o nosso irmão. E volvendo o rosto para os que a seguiam, ordenou firme, mas bondosa, coloquem-no imediatamente no carro. Eu estava deslumbrado. Nunca vira em toda a minha vida figura mais bela. A expressão angelical de seu rosto, emoldurada por finos cabelos cor de neve e o olhar suave, revelava toda a bondade que existia em seu coração. Quis falar-lhe mas não consegui. Lágrimas vindas do fundo de meu coração brotaram em meus olhos. Teu sofrimento acabou, meu irmão. Agora feche os olhos e descanse. Nosso irmão Simão irá ministrar-lhe passes magnéticos, que irão confortá-lo, disse ela docemente enquanto acariciava suavemente minha fronte. Carregado, à maneira de criança, por 2 homens que se aproximaram, vestindo uma túnica muito alva, fui depositado em uma espécie de maca. Em seguida, um ancião de fisionomia simpática cercou-se de mim dizendo, feche os olhos meu filho, e procure não pensar em mais nada. Uma sensação de amortecimento foi tomando conta de todo o meu ser. Senti-me leve e confortável.
Ainda sentindo essa maravilhosa sensação, fui sendo conduzido a uma espécie de carro que estava a poucos passos de mim. Em poucos minutos, adormeci. Quando finalmente acordei, mais tarde, estava deitado de costas em um amplo quarto. Lençóis muito alvos cobriam parte de meu corpo e persistia ainda aquela sensação inebriante em todo o meu ser. Podia enxergar novamente. Rejubilava-me por isso. Pus-me então a examinar os aposentos detalhadamente. Do teto, azul claro, pendiam castiçais de uma espécie de cristal, ostentando velas de cor escura. Uma ampla janela deixava entrar uma brisa suave que acariciava meu corpo. Ao meu lado, bem próximo à cama, uma mesinha com um jarro de água límpida e um copo. As paredes de cor clara e repousante tinham ao centro um aparelho circular, que vinha a saber mais tarde servia para controlar o estado geral do doente ali instalado. Eu não havia ainda terminado minhas indagações de como fora parar ali, quando a porta se abriu e um enfermeiro entrou sorrindo para mim. Vejo que já se encontra desperto, disse, sentando-se na borda de meu leito. Eu ia indagar como fora parar naquele local, quando ele, adivinhando meu pensamento, esclareceu sorridente. Por ora, nada de indagações, fique tranquilo, que, tão logo a irmã Marina o examine, responderemos a todas suas perguntas. Tomou então meu pulso, contando as pulsações. Ao final de algum tempo, disse, está tudo bem. Não se preocupe. Vou avisar nossa irmã e voltarei logo. Saiu deixando a porta entreaberta. Eu me perdi em mil conjecturas. Quem seria essa irmã Marina de quem ele falara com tanto respeito? Onde estavam meus familiares? Por que não se encontravam mais à minha cabeceira? Pensava ainda, quando o jovem retornou trazendo uma senhora de semblante bondoso, a mesma que eu vira aparecer sob aquela luz intensa, horas antes. Parou junto ao meu leito e depositou na mesinha uma prancheta que trazia entre as mãos. Colocou a destra sobre minha cabeça e depois de alguns segundos sorriu satisfeita. Nosso irmão Selmo dentro em breve estará completamente restabelecido e, voltando-se para o enfermeiro, disse, traga o médico e também Simão. Seu organismo ainda está debilitado. O jovem saiu solícito. Eu tinha tantas perguntas por fazer, mas lembrando as recomendações do enfermeiro achei prudente calar-me, por ora. Percebendo minha aflição, a senhora falou, você não está forte o bastante para ouvir certas revelações. Talvez, dentro de uma semana eu possa responder-lhe todas as perguntas. É suficiente, por ora, que não se canse dando trabalho à mente. Eu ia dizer-lhe alguma coisa quando o enfermeiro regressou, acompanhado de dois senhores igualmente vestidos com aquela túnica alva. Nosso irmão precisa ser examinado, disse-lhes ela. E voltando-se para mim, esclareceu, indicando o ancião que me contemplava, sorrindo. Este é Simão, um nosso cooperador eficiente. O velhinho estendeu-me a mão gentilmente. Já nos conhecemos, recordo-se. Sim, balbuciei, comovido. Este, prosseguiu a senhora, indicando outro homem ao seu lado, é nosso médico João Francisco. Siga a risca o que lhe indicar que dentro em breve você estará recuperado. O médico sorriu, enquanto indicava ao enfermeiro que retirasse o lençol que cobria meu corpo. Depois, olhando atentamente, fazia anotações na prancheta que se encontrava à minha cabeceira. Repara, Simão, disse ele, como a região encefálica se acha gravemente afetada. Olhe também o coração em que estado se encontra, devido aos abusos de nosso doente. E dirigindo-se para a irmã Marina, pediu. Pode mandar preparar um caldo restaurador para o doente e você, Simão, faça o favor de ligar o aparelho registrador de pensamentos e controle durante esta semana os progressos de Selmo. Pousando os olhos límpidos nos meus, algo surpresos, procurou esclarecer-me, não se preocupe. Você ficará bom, mas, a fim de que tenhamos êxito, será necessário que coopere conosco para sua recuperação. Já lhe disseste? Perguntou, levantando os olhos para a irmã Marina. Ainda não, respondeu ela. Esperava que você o examinasse primeiro. Alguns pacientes não resistem e caem em profundo abatimento moral. Sim, tornou o médico, mas a ficha de Selmo nos mostra que ele poderá suportar muito bem a revelação. Eu, entretanto, acompanhava aquela conversa um tanto medroso. Estaria sofrendo de algum mal incurável. O médico prosseguiu, volvendo seus olhos suaves para mim. Selmo,
Você se encontra em um hospital, próximo à crosta terrestre. Nossa irmã Marina encontrou ontem em regiões trevosas. Eu ouvia de olhos esbugalhados, não compreendendo o que o médico tentava explicar. Simão adiantou-se e colocou a destra em minha fronte. Uma sensação de leveza invadiu-me. Sua ficha, prosseguiu João Francisco, indica que você permaneceu naquela região após deixar o corpo físico. Sobressaltei-me. Então estou morto? Perguntei, sentando-me, ágil, no leito. O médico sorriu complacente. Acalma-te e repouse o corpo novamente, se quiser ouvir a narrativa. Vendo que me acomodava, sem contudo deixar de estar assustado e pesaroso, continuou, não cremos que esteja morto, pois eu e todos aqui vivemos, não nos consideramos como tal. Você deixou o corpo físico, precisamente há 5 meses e meio na Terra. É o que sua ficha indica. Está em um hospital onde nós o recuperaremos para a vida. Para a verdadeira vida espiritual. Então eu morri? Perguntei incrédulo. Não insista nesta frase, falou a irmã Marina. Perdão. Desculpem-me. Eu não consigo compreender. E as lágrimas, retidas até então, rolaram copiosamente em minhas faces. Irmã Marina aconchegou minha cabeça a seu peito como se eu fora uma criança. Chore, irmão, desabafe o pranto retido. As lágrimas falham bem. Mais tarde você compreenderá o que agora não consegue. Simão ministrará em você seus recursos magnéticos, assim que tenha tomado o caldo restaurador. E como mãe dedicada, enxugou meu pranto, pousando novamente minha cabeça no travesseiro. Simão ficará a seu lado por alguns instantes. Descanse, por favor. E retirou-se do aposento fechando a porta atrás de si. Momentos depois, entrou um enfermeiro, trazendo um prato do vigoroso caldo que tomei com prazer. Senti-me melhor e comecei a pensar com mais clareza. Simão fixou o olhar no aparelho ligado que se achava incrustado na parede e, ao voltar-se para mim, sua fisionomia era de satisfação. Como? Então aquele aparelho registrava meus pensamentos. Pensei. O velhinho amável pareceu compreender o que me ia na alma. Sim, filho, ali ficarão gravadas as reações de seu pensamento. É como um livro aberto para nós. Mas então... Simão, porém, não me deixou terminar a frase começada. Não tema, filho. Somente ao médico e as pessoas ligadas diretamente ao seu caso interessam o estudo de seus pensamentos para melhor conduzirem seu tratamento. Agora, procure dormir. Vou ministrar-lhe remédio salutar. E tomando da jarra, encheu o copo com aquela água límpida. Beba esta água fresca e feche os olhos. Você irá dormir bastante para que possamos fortalecer seu corpo. Um leve torpor invadiu-me ao acabar de sorver o líquido. Colocando as mãos em minha cabeça, Simão aplicou-me passes que fizeram-me adormecer longas horas. Capítulo 19. Ponto do irmão João Francisco. Uma tênue claridade penetrava o aposento quando despertei. A princípio, julguei que tudo fora um sonho e que me encontrava em casa de meus familiares. Instintivamente meus olhos procuraram a parede e constataram o aparelho. Então era verdade. Achava-me em uma cidade espiritual e havia realmente deixado o corpo material. Lembrei-me de Cara e rememorei nossas longas conversações sobre a vida espiritual. Meu Deus! A vida continuava tal qual era na Terra. Eu estava vivo, respirava, sentia, podia chorar, rir e enxergar novamente. Tentei levantar-me. Mas uma fraqueza repentina tomou conta de meu corpo. Senti como se tivesse me embriagado. Voltei ao leito. Toquei com curiosidade o lençol que estava sobre minha cama e pude perceber que era igual aos tecidos existentes na terra. Vozes vindas do corredor chegaram até meus ouvidos e com natural curiosidade aquietei-me para ouvir melhor. A pobrezinha está sob nossos cuidados há bastante tempo, disse um deles. Não creio que se demore mais nesse estado. Temos fé que tudo se arranjará. É doloroso um caso assim, replicou outra voz. Não acreditar que deixou o corpo há tantos anos. O ministério, ele não poderá fazer nada para amenizar-lhe as dores. Irmã Marina tentará hoje uma análise do caso, mas para isso vai precisar da cooperação do ministério. Em que sentido? O caso será estudado nos mínimos detalhes juntamente com o pessoal do retorno ao passado. A essa altura da conversa, mais alguém se aproximou apressado.
Nazaré, irmã Marina necessita de sua presença urgente nas câmaras de recuperação. Enquanto ambos se afastavam, a porta de meu quarto se abriu e entrou um enfermeiro sorridente. Bom dia, disse-me. Como passou a noite? Creio que dormi muito, respondi tentando ser simpático. Sinto-me bem disposto e com vontade de ouvir o parecer do médico. O enfermeiro aproximou-se do aparelho na parede e, enquanto fazia anotações, procurava saber minhas impressões no momento em que ficara sabendo da minha nova condição de vida. A cada resposta minha olhava para o aparelho e fazia anotações que eu não podia compreender. Você fez progresso assombroso nestes 2 dias que se seguiram à sua internação neste hospital, disse, abeirando-se do leito. São raros os pacientes que procedem assim. Muitos dos que aqui chegam, levam dias para compreender que deixaram o corpo físico. São difíceis, como direi, rebeldes, acrescentou sorrindo. Eu fui um exemplo vivo do que estou lhe dizendo. Ante a surpresa e a dúvida, levei meses para me adaptar a esta vida. A dúvida até há pouco assaltava-me, disse-lhe eu, mas ouvi por acaso a conversa do irmão à minha porta e compreendi de relance que não devo temer. Acredito, agora, que estou em um mundo espiritual, mas sempre pensei que saberia quando a morte chegasse. É isso que não posso compreender. Como aconteceu? Você foi encontrado em região sofredora, disse o enfermeiro. Eu ajudei a trazê-lo para cá. Pousando os olhos límpidos nos meus, tornou bondoso. Vou avisar a irmã Marina e, assim que ela estiver livre, virá vê-lo. Ao chegar à porta, voltou-se e disse, sim. Esqueci-me de dizer-lhe. O irmão João Francisco, nosso médico, virá vê-lo para esclarecer-lhe algumas dúvidas. Com a saída do enfermeiro, pus-me a imaginar sobre o que iria perguntar. Era natural que me encontrasse inquieto. Na condição de espírito, eu imaginava poder voltar aos meus e saber finalmente onde Sará se encontrava. Pensei nos meus filhos, minha mãe e meu pai que haviam me precedido na morte. Porque eles não se encontravam ali para me receber. Eram na verdade tantas as perguntas que eu não sabia por onde iria começar. Em breves instantes, adentrou o quarto médico, com fisionomia calma e bondosa. Quando, após terminar seu exame, disse estar à minha disposição para as perguntas, inquiri prontamente, minha mãe, por que não vem visitar-me se, como eu, é um espírito? O médico fixou os olhos em meu semblante e, após alguns instantes de reflexão, falou, sua mãe não vive nesta colônia. Habita outra cidade espiritual. Espantado com a resposta, perguntei, mas, então, existem outras cidades além desta em que me encontro? Sim, diversas. Esta não é uma cidade, mas sim uma vila de recuperação para doentes recém-chegados da Terra e que não necessitam de muito tempo nas zonas do umbral. Uma vila, com hospital. Uma vila com diversos departamentos, prosseguiu o médico. Temos 300 casas. 300? Tornei assombrado. São todas para os doentes? Não, não são casas para doentes e sim para o uso dos auxiliares daqui. Além deste hospital, que contém 1000 leitos, há um templo onde todas as tardes fazemos nossas orações, junto daqueles doentes que já se acham a caminho da recuperação. Há uma área destinada à recreação dos doentes, situada nos fundos da construção do hospital que possui um bosque encantador. Estes doentes, perguntei, quando se recuperam, para onde vão, uma vez que esta vila é só para os auxiliares? Alguns ficam aqui mesmo no hospital, trabalhando conosco, outros são designados para outras missões, em benefício próprio. E muitos são os que ficam por livre vontade, adquirindo, com o tempo, permissão para construir suas casas na vila. Intrigado e, ao mesmo tempo espantado, perguntei, e como se constroem casas aqui? É como na terra, há também trabalho? Trabalho. Este aqui não falta aqui, sorriu complacente. Assim que se sentir mais forte, irá comigo visitar a vila, a alguns quilômetros daqui. Verá que possuímos construções simples, mas confortáveis. Visitaremos também nossos centros de trabalho onde terá a oportunidade de apreciar o que mãos femininas e delicadas podem fazer em benefício da coletividade. Estará então à altura de entender que a vida aqui é o mais bela do que na terra. Verá que em Vila Marina até mesmo as crianças têm trabalho importante junto aos enfermos deste hospital. É notável,
exclamei. Porém, ao recordar as palavras do médico referente ao trabalho das crianças, uma angústia apossou-se de mim. Recordei a figura de meus 2 filhos. Onde estariam eles? Por que não me fora permitido vê-los? João Francisco, percebendo minha aflição interior, tocou minha fronte dizendo: abstenha-se de pensamentos tristes se desejas a recuperação imediata. Você verá os seus, tão logo esteja restabelecido e seja permitido. Por enquanto será necessário que a solidão lhe faça companhia para que melhor possa avaliar seu valor. Deverá aprender a não se deixar abater por pensamentos tristes e refrear a saudade das pessoas ausentes. Sará, minha esposa, balbuciei. Eu queria saber notícias dela. Não deixe dominar-se por lembranças inúteis, replicou o médico. Sará pertence ao mundo terreno e por ora nada que diga a respeito à terra deverá ser recordado por você, que se mantém ainda muito enfraquecido espiritualmente. Percebendo que minha perturbação aumentava, João Francisco pediu ao enfermeiro que me aplicasse uma injeção, composta de um líquido verde, para a qual ele dava o nome de injeção de bom ânimo. Em poucos minutos comecei a sentir-me mais calmo e lentamente adormeci, sentindo ainda na alma aquela sensação agradável de bem-estar. Capítulo 20. Meu primeiro passeio por Vila Marina. Após muitos dias de tratamento intensivo, estava me sentindo totalmente restabelecido, forte o suficiente para poder finalmente sair do hospital e conhecer Vila Marina. Amparado pelo braço do médico, deixei o leito e pude contemplar, de minha janela, a beleza que existia naquele imenso jardim que circundava o hospital. Aspirei o perfume das flores que se abriam coloridas, espalhadas por todos os cantos do jardim. Era realmente um espetáculo maravilhoso. Vamos andar um pouco, disse o meu médico, assim que transpusemos a porta de meus aposentos. O sol da manhã lhe fará bem. À medida que andava, observava curioso aquele hospital. Percorremos vastos corredores onde rostos sorridentes nos saudavam, proferindo palavras de estímulo pelo meu restabelecimento à medida que íamos avançando. Percebendo meu espanto com tamanha hospitalidade, João Francisco se adiantou. Note que todos aqui têm alegria estampada nos seus rostos. Aqui não cultivamos tristeza. Procuramos conviver com alegria todos os minutos de nossa existência. Procuramos, acima de tudo, transmitir esse sentimento a todos que conosco convivem. Eu estava abismado com o que ouvia. Quando ia perguntar mais, chegamos ao fim do corredor. O médico, indicando uma porta, prosseguiu: esperemos o elevador. Notando meu assombro, continuou: elevador, sim. Ele ainda é desconhecido para vocês. É um, digamos, aparelho movido por motores que nos facilita a locomoção de um andar para outro, encurtando assim nossos passos e o tempo que levaríamos descendo as escadas. Aí está. Não demorou nada. A porta se abriu, dando passagem a 2 moças que rapidamente saíram do pequeno cubículo. Tudo era estranho para mim. Tudo aquilo era novo e diferente. Entramos e após apertar alguns botões instalados em uma das paredes, a porta se fechou e o aparelho começou a descer lentamente. João Francisco, tentando mudar o rumo de meus pensamentos tão intrigados, disse: as jovens que acabaram de descer são enfermeiras dedicadas de outra colônia espiritual. Acham-se aqui a trabalho. O tio de uma delas veio para cá semana passada, e a sobrinha, que por ele tem muita estima, pediu permissão para acompanhar seu tratamento. Quer que, quando ele acordar, possa vê-la a seu lado. E a outra jovem? Perguntei interessado. Também é parente do enfermo? Não. A outra jovem foi em vida passada sua filha e teve igualmente permissão para ajudá-lo na sua chegada. Desde que Cláudio, este é seu nome, aqui chegou, se encontra sob o efeito de passes magnéticos e completa vigilância de ambas as jovens. O elevador parou. A porta se abriu. Este é o andar térreo? Disse João Francisco. Aqui os pacientes costumam vir para tomar o sol da manhã. Note como ele é todo aberto. Com efeito. Observei que todo o andar era aberto. Um só bloco sustentava os andares superiores por enormes colunas que lembravam muito as construções romanas. Da frente do edifício partia uma alameda cercada de flores que se perdiam longe. Dispostos pelo parque florido, se achavam muitos bancos, de um mármore muito alvo, como que convidando ao descanso. Era realmente uma paisagem muito agradável.
João Francisco continuou suas explicações. Toda esta área é cercada por espesso muro de proteção, ficando desta maneira nossa vila protegida dos ataques inimigos. Mas, ponderei, não é este o hospital destinado à recuperação dos desencarnados? Certamente, mas nem todos desejam curar-se. Os que aqui recolhemos, são aquelas criaturas arrependidas que desejam aprender conosco a maneira correta de curar suas dores. Na maioria das vezes, desejam a cura, mas não desejam a renovação de seu interior. Preferem permanecer arraigados ao mal, cultivam ainda o ódio em seus corações. Por isso temos esse policiamento. Temos ao nosso redor entidades de todas as espécies. Como na Terra. Concluí, compreendendo o que o médico queria dizer. Sim, prosseguiu ele, pois partem de lá e quando aqui chegam continuam com o mesmo propósito mental. As criaturas criam para si a sua própria paisagem mental e com elas convivem durante muito tempo. Sabe a lição, exclamei. Não a esquecerei jamais. Não posso descrever o que senti naquele momento, mas era algo que desconhecia. Naquele instante, tive o firme propósito de regenerar meu íntimo, custasse o que custasse. O médico, adivinhando meus pensamentos, endereçou meu olhar de aprovação. Caminhávamos agora por estreita alameda. Paramos por fim em frente a um edifício cercado por canteiros de lírios perfumados que mais pareciam pequenos cristais a irradiar luz própria. Este é o nosso templo. À tarde, você poderá conhecê-lo. Fazemos nossas orações todas as tardes, e existe um pequeno grupo de pessoas que fazem palestras. Palestras estas que vêm atender às necessidades daqueles que aqui acorrem em busca de paz para seus corações. São muitos? Perguntei. Os doentes que já podem sair do leito costumam vir orar conosco, mas também algumas famílias da vila que vêm diariamente. E continuou sua explicação. Depois das orações, cantamos hinos em louvor a Jesus, sempre com a colaboração da irmã Rosinha, que nos acompanha ao piano. Existe também um coro infantil. São 30 crianças que, quando entoam os hinos, fazem-nos sentir a presença de Jesus vibrando em nossas orações. Podemos, nessa hora, perceber as emanações que caem do alto sobre nossas cabeças, elevando-nos ainda mais os pensamentos. Estava deslumbrado com tudo o que ouvia. Por hoje, disse o médico, chega. Amanhã você poderá sair novamente e conhecer o restante da vila. Logo mais, à noite, nos encontraremos para as orações. Você então verá alguns membros da nossa comunidade e terá a oportunidade de conhecer grande parte de nossos enfermos e também de travar amizade com alguns deles. Isso lhe fará muito bem, pois a amizade é algo que nos traz felicidade quando está alicerçada no desejo de ajuda mútua. Estávamos agora novamente de frente ao hospital e senti uma ponta de tristeza por ter que me afastar daquela conversação tão edificante. Despedi-me do médico afetuosamente e me dirigi aos meus aposentos. Havia uma paz enorme em meu coração. Sabia que agora tudo seria diferente em minha vida. Sentia que a tão sonhada felicidade estava ao meu alcance. Bastava que eu quisesse ser feliz e encontraria ali, naquele local de paz e orações, o meu equilíbrio espiritual. Olhei pela janela uma vez mais os jardins imensos, de um verde tão verde que seria impossível descrevê-los. Respirei profundamente aquele aroma de flores que penetrou em minhas narinas deliciando-me. Recostei-me nos travesseiros e fiquei ali por longas horas a relembrar toda a conversa que tivera com João Francisco. Capítulo 21. A visita ao Templo das Orações. A tarde passara lenta, ainda mais pela minha ansiedade em conhecer os trabalhos noturnos de oração no templo. Faltando 5 minutos para as 16 horas, João Francisco chegou. Ao vê-lo, meu coração palpitou de satisfação. Quase não conversamos no caminho até o templo. O médico guardava uma atitude silenciosa que eu respeitei. Ao adentrarmos o salão, uma onda de bem-estar se apossou de mim. A assembleia estava repleta de pessoas, algumas mais perturbadas, que deixavam transparecer suas dores na fisionomia entristecida. Meu coração comprimia-se ao ver aquele espetáculo comovedor. Do alto do teto à nossa frente, pendiam folhas de escrituras diversas. Eu não compreendia o significado daqueles papéis, e João Francisco, notando meu interesse, explicou, após termos nos acomodado em nossos lugares. O que você observa são os evangelhos de 4 espíritos que viveram na Terra.
Irmã Marina conserva as escrituras para elucidar os irmãos que aqui comparecem. Muitas vezes ela pede que alguém as leia e depois faça comentários. Essa é uma maneira bastante peculiar de ensinar, a qual eu muito aprecio. Muitos dos irmãos que por aqui passaram, tornaram-se excelentes oradores e hoje lecionam nas escolas próximas, onde existem muitos aprendizes necessitados da palavra do Pai. Nesse instante, Irmã Marina entrava acompanhada de Simão e 3 outras pessoas que eu ainda não conhecia. João Francisco, se adiantando, explicou, a primeira é a irmã Rosinha, e os outros são Nicanor e meu assistente Pedro, jovem trabalhador e boníssimo. Suave melodia se fez ouvir no recinto. Irmã Marina, que até então se mantinha contrita, levantou-se e dirigindo-se aos presentes falou com voz doce, hoje é dia de festa em Lar da Serenidade, colônia espiritual próxima à nossa vila. Esta comunidade comemora hoje mais uma passagem de sua existência, sempre em prol do bem-estar da coletividade. Muitos dos nossos colaboradores frequentes, lá estão hoje contribuindo com os trabalhos para a comemoração desta data tão significativa, o que é motivo de júbilo. Porém, nós, que não pudemos deixar nossos postos, dirigimos daqui deste templo de amor e compreensão nosso abraço afetivo a todos que trabalham naquela colônia para que cada vez mais o Lar da Serenidade continue em seu abnegado serviço de amparo aos seus doentes. Logo mais às 19 horas, todos nós sintonizaremos nossos aparelhos para ouvir a palavra do governador. Estaremos também, logo após as orações desta noite, organizando uma caravana composta de irmãos que se esforçaram na sua recuperação, para uma visita ao Lar de Serenidade, na próxima semana. Será uma visita bastante proveitosa, visando sempre novos ensinamentos e oportunidade de servir. Permaneceu em silêncio por alguns instantes e depois, volvendo os olhos doces e serenos ao alto, falou, meus irmãos, vamos agora orar e pedir por todos quantos se encontram ainda em desespero, nas trevas da ignorância. Oremos por aquelas almas rebeldes que não desejam outra coisa senão vivenciar o mal. Peçamos a Jesus que derrame suas bênçãos sobre essas criaturas, fazendo com que a compreensão se faça sentir em breve em seus corações endurecidos. Vamos orar também por nossos irmãos que se encontram nas câmaras de recuperação, pedindo para eles o remédio salutar, a compreensão de sua verdadeira condição neste plano espiritual. Que eles tenham a bênção de nosso Pai Celestial. Irmã Marina estava agora banhada por uma suave luz que vinha do alto. Pai Celestial, ampara-os de onde estiveres, faze com que tua bondade se estenda por tudo que criastes e sobre nossos irmãos infelizes que ainda se acham nas zonas de sofrimento. Faze com que teu amor infinito e bom agasalhe aqueles corações sofredores, trazendo-lhes as luzes necessárias para seu aperfeiçoamento. Ampara, Senhor, essas criaturas do que se encontram sob efeitos dos passes magnéticos para que também elas tenham entendimento de suas dores, para que despertem de seu sono inquieto e possam acordar para a verdadeira vida, sem revoltas. Pedimos, Senhor, igualmente por todos nós, para que tenhamos forças para trilhar sempre o caminho do bem. Que se faça a sua vontade e não a nossa, Senhor. Assim seja. Ao terminar a oração, pude observar deslumbrado que uma porção de miosotes caíam do alto sobre nossas cabeças e desapareciam ao tocar nossos corpos, como que penetrando dentro de nós. Irmã Marina permanecia de pé, olhos fechados e fisionomia angelical. Um coro de vozes infantis começou a entoar um hino. Ao meu amado Jesus, ofereço esta flor. Ao meu amado Jesus, ofereço esta flor. A nossa vida é bela, dai-nos o teu amor. Ao meu amado Jesus, ofereço a minha dor, em troca do teu amor. Dá-me a tua cruz, que na terra eu levarei, e perto de ti estarei. Ó meu amado Jesus. A melodia entoada por aqueles pequeninos arrancou-me lágrimas. Dei vazão ao pranto. João Francisco tocou-me de leve braço, dando a entender que me compreendia. Tudo era rico da presença de Deus, do amor à compreensão. Ali, minha alma podia ser lavada com o pranto da saudade, pois as mãos caridosas e benditas do Pai Celestial as haveria de enxugar carinhosamente. Permaneci por alguns segundos envolto em uma sensação de que mãos ternas me afagavam os cabelos. Aos poucos fui me refazendo de emoção e as lágrimas secaram em meu peito doído. Então o irmão Nicanor levantou-se e, contornando a ampla sala, dirigiu-se até as escrituras na parede.
Há alguém que deseje perguntar algo? Ponto de interrogação, falou ele. Como todos permaneceram calados, ele continuou: então tornemos a palestra. Hoje convido o irmão Januário para ler as escrituras para nós. Todos os rostos se voltaram para a figura de um velhinho de ar cansado que estava sentado próximo a mim. Mas, eu? Titubeou ele. Vamos, Januário, falou a irmã Marina. Todos temos que começar um dia, disse ela com um sorriso nos lábios, enquanto lhe passava o livro. Levantando-se, amparado por Nicanor, Januário dirigiu-se à mesa para a leitura e palestra. Ele lerá o Evangelho, disse João Francisco, e logo a seguir tentará comentar aquilo que leu com a ajuda de todos nós. É trabalhando que adquirimos conhecimento. Eu observava tudo muito atentamente. Com a voz embargada, Januário leu um pequeno trecho do Evangelho que falava sobre a fé. Aos poucos, Januário foi ganhando confiança em si. Com palavras simples e singelas, orientou-nos. Comentou sobre o poder da fé. Lembrou as palavras do Mestre quando, na terra, nos disse que a fé transporta montanhas. Falou-nos de uma fé raciocinada, adquirida pelo saber, pelo entendimento das coisas. Falou-nos da perseverança nas coisas úteis, no bem e no amor. Disse-nos que as montanhas que a fé remove são os obstáculos de nossa jornada terrena e que somente através da fé em um porvir venturoso poderemos transportar esses enormes obstáculos à nossa evolução espiritual. Disse-nos que a fé é o sustentáculo em nossas vidas, pois nela nos apoiamos cada vez que a prova se torna difícil e o fardo pesado demais. Disse-nos que sem a fé nada seríamos, pois não haveria objetivos pelos quais lutar enquanto na carne. Quando terminou, estava com a fisionomia radiante de luz. Emocionado até as lágrimas, voltou ao seu lugar. As crianças então voltaram a cantar hinos de magnífica beleza, que mais ainda nos faziam meditar no valor da fé e da oração. O irmão Pedro, a convite de irmã Marina, fez a prece de encerramento. Lá fora as estrelas salpicavam o firmamento de pontos luminosos, e a brisa quente e acolhedora da noite embalava nossos pensamentos. Regressamos em silêncio. João Francisco, o bondoso amigo, compreendia minha reclusão. Já em meu quarto, ajoelhei-me, prostrado, banhado em lágrimas diante de tanta beleza e bondade, e dirigi meus pensamentos a ele, numa prece que mais parecia um pedido de perdão. Capítulo 22. O início de minha nova vida espiritual. Muito tempo havia se passado desde a minha chegada naquele hospital de Vila Marina. A saudade de meus familiares ainda me visitava com frequência. Não conseguia dominar esse sentimento tão profundo e ao mesmo tempo tão aterrador para minha evolução espiritual. Irmã Marina chamava-me então a atenção, com energia. Não poderia continuar assim naquele estado de alma. Foi então que me lembrei de pedir trabalho. Aceitaria qualquer coisa que me tirasse daquele estado de alma. Solicitei a cooperação de João Francisco em uma das manhãs em que ele fora me visitar. Veremos o que se pode fazer por você, meu rapaz. Falarei com o departamento do trabalho sobre o seu caso. Confie em Jesus que tudo se arranjará. Os dias pareciam infinitamente longos. A espera pela resposta me fazia ansioso. Certa manhã o enfermeiro Nicanor apareceu sorridente em meu quarto. Selmo, vim buscá-lo a fim de que me acompanhes até o departamento do trabalho. Seu pedido foi aceito e você poderá começar as tarefas que lhe foram destinadas tão logo se apresente para o trabalho. Eu exultava de contentamento. Vesti-me às pressas e saí em companhia de Nicanor. Atravessamos vasta alameda durante um quarto de hora. Finalmente, cercado de robustos arvoredos, erguia-se o departamento do trabalho. É ali, disse-me. Fica no primeiro andar. Entramos. Várias pessoas iam e vinham em todas as direções. Em poucos minutos nos achávamos em uma ampla sala, onde outras pessoas igualmente aguardavam para ser atendidas. Sente-se, disse Nicanor. Vou avisar que chegamos e logo voltarei. Com a saída de Nicanor, pus-me a observar as pessoas que ali estavam. Um senhor conversava em voz alta com uma senhora, que se achava à minha esquerda, sobre o filho. Dizia-lhe que ali fora para rogar proteção para seu primogênito que se achava em zonas de sofrimento, oferecendo para isso seu próprio sacrifício. Outro dissera que ali se encontrava para buscar trabalho para o irmão que se encontrava em sua casa em repouso há um mês. Nesse instante,
Nicanor voltava acompanhado de uma jovem. Esta é a Lúcia, disse-me, apresentando-a. Você ficará sob encargo dela daqui por diante. Lúcia, sempre sorridente, explicou-me. Nicanor falou-me do seu caso. Após atender a estas pessoas, o governador atendê-lo-á. Queira acompanhar-me agora. Voltando-se para Lúcia, Nicanor falou, vou procurar Anita, a fim de entregar-lhe esta relação de pedidos que trago comigo. Mais tarde nos encontraremos na sala de espera. Está bem, Selmo. Aqueci, meneando a cabeça. Segui a jovem até o final do corredor e entramos em uma sala, onde diversas pessoas trabalhavam. Tudo me recordava a terra. Era incrível. Quer ver a ficha de Selmo para mim? Pediu a moça ao funcionário que nos atendia prestativo. Em poucos instantes ele voltava com um grosso livro entre as mãos. Lúcia apanhou e disse-me, agora já podemos voltar e esperar a nossa vez. A sala de espera se encontrava vazia. Espere aqui. Assim que a porta se abrir, entregue isto ao funcionário, disse, apontando para o livro, enquanto saía da sala. Boa sorte, irmão Selmo. Fiquei observando o que continha nas mãos. Ela havia falado em uma ficha, mas o que eu tinha nas mãos era um volume extremamente grande. Ali estavam escritos o meu nome, data de nascimento, morte, árvore genealógica. Empolgado com o que lia, não escutei quando chamaram por mim. De repente, leve toque em meu ombro fez com que tivesse um sobressalto. É a sua vez, irmão Selmo, disse uma jovem de singular beleza. Queira entrar, por favor. Passei o livro para suas mãos e entrei na sala contígua. Sentado atrás de uma grande mesa de madeira nobre com detalhes ricamente entalhados, estava um ancião de fisionomia branda e simpática que me apontava uma cadeira à sua frente para que eu me sentasse. Eu estava nervoso. Não sabia como me dirigir a um ser superior, mas o venerando senhor, percebendo meu acanhamento, falou, bem, vamos ver o caso. Sempre é uma bênção de Jesus quando encontramos criaturas dispostas ao trabalho que regenera a alma aflita. Nicanor falou-me de seu caso, e também João Francisco. E pousando os olhos límpidos nos meus, perguntou, como se sente? Mais forte. Quero, com a graça do trabalho, sentir-me forte brevemente, respondi. Ainda estou um tanto confuso com as lembranças. O ancião sorriu. É necessário que trabalhemos incessantemente para o nosso progresso espiritual. Sei do seu desejo de volver aos seus entes queridos que ainda se encontram na Terra, mas, por enquanto, será preciso que você aqui permaneça para aprender. Mais tarde, terá permissão para ajudá-los. Por ora, deve procurar o seu aperfeiçoamento moral. Por longo tempo fitou meus olhos como que perscrutando todo o meu interior. Depois, folheando um pequeno livro que se encontrava sobre a mesa, disse-me, a vaga no serviço de socorro próximo à crosta terrestre. Você ficará com uma equipe na qualidade de aprendiz, mas terá o ensejo de trabalhar. Ajudando aos outros, estará ajudando a você mesmo. Destacou uma folha de um bloco e escreveu alguma coisa. Entregue isto à irmã Marina. Ela saberá o que fazer com você, meu rapaz. Felicidades e muita paz. Radiante de alegria, pois havia conseguido meu intento, despedi-me agradecido. Lá fora, Nicanor me aguardava na antessala. Parabéns, disse ele ao me avistar. Pela sua fisionomia não preciso perguntar nada. Agora voltemos. O trabalho nos espera. Lembro-me do meu primeiro dia de trabalho. Irmã Marina recomendara-me ao chefe da caravana dos Samaritanos do Bem, o irmão Aparício, um senhor alto, de aspecto bastante calmo e olhar meigo, que juntamente com seus 20 companheiros partiriam logo mais à noite, rumo à região dos necessitados. Os Samaritanos do Bem trajavam uma túnica marrom, com uma espécie de gorro branco. Pareciam-se confrades. Antes de saírem para os trabalhos noturnos, se reuniram e, em círculo, na relva, voltaram seus olhos para o alto e pediram a Deus em singela oração a proteção para os trabalhos que iriam realizar. Meu trabalho consistiria em auxiliar no transporte dos doentes, que ainda se achavam vinculados à crosta terrestre, até as enfermarias do hospital de Vila Marina. Esperei que me designassem um lugar no veículo que nos levaria até perto da crosta terrestre. Era a primeira vez que me defrontava com tal meio de transporte e me sentia um pouco estranho com tudo aquilo. Você irá aqui, ao meu lado,
disse-me Aparício. Será melhor. Assim terá a oportunidade de aprender algo útil durante nosso trajeto. Saltei então para dentro do veículo, que logo se pôs a caminho. Não andávamos. Voávamos mais ou menos a 2 metros de altura do chão. Era uma sensação por demais gostosa para mim, que tudo desconhecia daquele mundo totalmente novo e intrigante até então. Fixei os olhos na parte traseira do veículo onde estavam acomodados os outros companheiros da viagem e divisei um aparelho luminoso de superfície polida como metal. Adivinhando meus pensamentos, Aparício explicou: este é um holofote. Usaremos em caso de necessidade, nos locais onde não houver luz suficiente, como nos precipícios e nas entranhas das montanhas. Ele pode gerar luz própria e é bastante útil em nossas missões. Não entendo, perguntei interessado. Até nesses lugares encontraremos irmãos necessitados. É onde mais encontramos os irmãos que precisam de nossa ajuda. Incrível, tornei assombrado. Eu nunca havia imaginado essa possibilidade. É a primeira vez que deixo Vila Marina. Irá encontrar muita coisa útil para aprender nesta sua primeira noite de trabalhos. Compreendo sua surpresa. Eu também, quando aqui cheguei, ficava surpreso a cada missão. Somente com o tempo foi que me habituei com esta nova vida e as surpresas que tinha a cada instante. Isto é natural, pois trazíamos no íntimo a convicção de que com a morte tudo se acabaria, se extinguiria. Mas, o que me espanta, é a maneira como vivemos em Vila Marina, retruquei. Não ignorava de todo, enquanto vivia na Terra, que existisse outra vida depois da morte, mas nunca consegui precisar como ela seria. Aparício sorriu. Pois é, meu caro Selmo. Aí é que começam as surpresas para nós. Atravessávamos, agora, uma região que deixava antever um pico lá ao longe, através da atmosfera que a cada minuto se tornava mais densa, dificultando nossa viagem. O dia agora estava amanhecendo. Com muita dificuldade viam-se os primeiros raios do sol que cismavam em atravessar fracamente o nevoeiro ao nosso redor. Tudo parecia ir ficando cada vez mais sufocante. Camaradas, estamos na região do Pântano do Mal. Liguem as baterias e controlem as luzes na estrada até atingirmos nosso objetivo. Imediatamente uma onda de descargas elétricas partiu de todo o veículo e um facho de luz varreu o caminho por onde adentrávamos. Oh! Grande Deus! O espetáculo que pude observar, gelou meu sangue. Imediatamente pude vislumbrar seres monstruosos que iam e vinham em todas as direções, fugindo, apavorados, ante a passagem de nosso veículo. Procuravam esconder-se ligeiros por detrás da vegetação que crescia à beira da estrada. Aparício, compreendendo minha aflição, explicou: atravessamos agora, meu bom Selmo, uma zona onde está localizada a grande variedade de espíritos agregados ao mal. Vê aquele pico lá no alto. É ali que estão os mais ferozes inimigos de Vila Marina. São criaturas tão infelizes, que não desejam outra coisa senão fazer o mal. Ficam dia e noite a observar a via cá embaixo, a cata de mais um aliado para sua congregação. O espanto de tal revelação deixou-me mudo e só a muito custo consigo perguntar: conseguem? Infelizmente, sim. A maioria dos espíritos que transita por esta zona são grandes devedores e se submetem, por ignorância das coisas do espírito, às vontades deles. Meu Deus! Exclamei assombrado. Como isso é possível? Os pobres infelizes não sabem distinguir o bem do mal e, quando morrem, não sabem da sobrevivência do espírito, tornando-se presas fáceis nas mãos desses malfeitores, para quem devemos pedir a misericórdia divina. Há pouco, quando ligamos os holofotes, você pôde constatar a veracidade de minhas palavras, observando verdadeiros monstros do mal, pela estrada. Sim, respondi. Entretanto, fugiam apavorados, e agora já não há vestígios de nenhum deles em nosso caminho. Por quê? A expressão de Aparício tornou-se triste. De medo, meu caro, de medo, como assim? Ignorava que seres como aqueles pudessem sentir medo, concluí. Entretanto, sentem. As baterias são nossas defesas, e as descargas que você pôde presenciar, amedrontam essas criaturas infelizes. Observe agora como tudo está quieto. Nada mais perturba a nossa passagem, mas se desligarmos as baterias, imediatamente sentiremos a atuação desses malfeitores. De que maneira? Perguntei,
Ansioso, eles nos atacariam sem piedade, a pedradas. Marteladas, não posso crer. É inacreditável. Não poderia nem de longe imaginar que essas coisas existissem.